introdução do Livro dos Espíritos. É um livro especialíssimo, importantíssimo de forma histórica, foi o primeiro lançamento, que daí resultou todos os outros livros, lançado em abril de 1857, e ele traz, antigamente, na época de Kardec, a primeira página não era a capa, que isso foi só inserido depois. Os livros não tinham capa dura naquela época. A primeira página desse livro, quando ele foi lançado, é aquele que traz filosofia espiritualista. E aí, Kardec coloca o título, o Livro dos Espíritos, e traça um perfil do que será essa obra. E aí fala dos princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Na obra inicial, já trazia essa dissertação profunda, pesada, substanciosa do que seria esse livro. E aí, Kardec, na introdução, o iniciozinho da introdução, Kardec fala e coloca introdução ao estudo da doutrina espírita. Mal tínhamos iniciada a doutrina e já vinha com recomendação do codificador, estudo da doutrina espírita. Tem uma mensagem lá no capítulo 6º do Evangelho, o item 5, que o Espírito de Verdade traz para a gente 2 mandamentos. E aí ele diz esses 2 mandamentos: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Desculpa, eu falei mandamento, mas é ensinamento. Então, espírita, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Doutrina espírita, grandiosa, necessitamos de conhecê-la cada vez mais para o nosso bem. Não existe uma proposta da doutrina espírita, como também não existe no cristianismo, da reformulação do mundo. Então, não tem dentro da doutrina espírita um móvel que faça a renovação do mundo. O móvel da doutrina espírita, como também do cristianismo, é da reformação íntima da pessoa. Não tem objetivo de mudança do mundo, porque Jesus sabia, Kardec também, que se ocorrer a mudança
no íntimo da pessoa. Ela vai afetando, ajudando quem está do seu lado a modificar, e toda a humanidade se modificaria. Por que doutrina espírita? Tem uma questão, a questão 628 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz uma pergunta interessante. O que é que ele pergunta para os espíritos da codificação? Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Por que que todos os ensinamentos não deveriam ter sido colocados à disposição de todas as pessoas em todas as épocas? E aí ele tem a seguinte resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. Tem um tempo para tudo. Tempo de plantar e de colher, como o Eclesiastes fala. Então, que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Se estivermos numa caverna muito escura e saímos de uma hora para outra, a luz nos cega, dificulta muito a nossa visão. E continua o Espírito de Verdade. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. O que acontece, então, que em algumas épocas podem ser apresentados estudos que irão alavancar a modificação dos seres humanos, das pessoas, e aí tanto no sentido moral como intelectual, na nossa fala, no sentido mais moral, em razão da doutrina espírita. O que acontece? Alguns conceitos do espiritismo, basicamente, não o lado moral, porque a moral é a de Jesus, mas os conceitos doutrinários, eles precisavam do amadurecimento das ideias. Kardec fala se o conceito de algumas ideias, se elas são apresentadas muito prematuramente, a chance de acontecer dela não vingar como ideia é muito grande, porque precisa do amadurecimento das ideias, dos entendimentos daquelas pessoas. Precisa ser preparada a mente das pessoas, como grupo, como povo, como pessoa propriamente dita. A mente daquela pessoa precisa estar apta, aberta para os conceitos que serão trazidos como renovação. Alguns conceitos eles vão sendo dilatados com o tempo, eles vão crescendo como conceito de abrangência com o tempo, e alguns desses conceitos precisam até que sejam trazidos pela ciência que cada época vai
apresentando a evolução de cada ramo da ciência. Então, esses conceitos precisam ser bastante aprofundados dentro da sociedade para que eles possam aparecer dentro do conceito filosófico. Outra coisa é que o estudo da mente humana, de forma lenta, se olharmos o aparecimento do Renascimento lá por volta do século XIV, o aparecimento do Renascimento, houve uma modificação muito grande das ideias. Mas só 3, 4 séculos depois aparece a doutrina espírita utilizando esses conceitos que foram modificando com o tempo nesses 3, 4 séculos e trazendo o estudo da psicologia humana que fundamentou muito, enormemente, as ideias e os conceitos da doutrina espírita. Lá, o magnetismo também foi fundamental para o aparecimento das ideias espíritas. Outra coisa interessante é que, em relação aos processos religiosos, de uma certa maneira, quando aparece um pensamento religioso novo, a doutrina espírita é no sentido moral, mas é de um aprofundamento moral tão grande que fica a parte religiosa muito evidente e que acaba se tornando uma religião. E essas religiões, quando elas estão muito estabelecidas, é uma dificuldade muito grande. Tem também que esses processos religiosos estabelecidos, que eles estejam cansados, que eles estejam, de uma certa forma, ultrapassado para aquela época, para que o pensamento novo da religião possa estabelecer como uma saída para aquelas pessoas que estão cansadas daqueles conceitos religiosos pétreos de milênios, de séculos, e aí o pensamento novo oxigena esses conceitos trazidos por esses pensadores novos. E aí a ideia avança com mais celeridade. Então, a ciência trazendo embasamento, o pensamento religioso desgastado e a necessidade do ser humano de novos horizontes traz para o século XVIII, juntamente com o amadurecimento das ideias, com a inteligência das pessoas adquirindo velocidade nesse ganho de inteligência, os aprendizados das universidades, das escolas de todo mundo, mesmo que fossem escolas religiosas, mas que elas ajudavam as pessoas a crescerem, e aparece aí no século XVIII. Já no século XVII tinha algumas coisas em relação ao magnetismo, mas aparece no século XVIII os magnetizadores e pesquisadores que levam a culminar que no século XIX pudesse aparecer a doutrina espírita, Kardec trazendo. É interessante olharmos para o livro dos Espíritos como essa obra inicial valorosa
grandiosa e que a gente pode traçar como ainda não ultrapassada e que, acredito, como traz verdades universais, que ela não seja ultrapassada por vários e vários séculos, quiçá milênios. Falamos da renovação de conceitos dentro da doutrina espírita para que ela pudesse ser estabelecida. Se olharmos para as ciências da época, vamos olhar Mesmer trazendo os conceitos do magnetismo, importantíssimos conceitos. Kardec estudou magnetismo, mas tivemos pessoas outras com interessantes publicações dentro do que o Espiritismo trouxe posteriormente. Tem um autor que foi magnetizador, que ele lança um livro em 1847, 10 anos antes. Esse livro, esse autor, ele é citado por Zeus Van Tuyl, num artigo escrito em 1950. Ele é citado por Luciano Klein Filho, um reformador de 2017, julho de 2017. O Luciano, que é um escritor espírita, fala do Louis Alphonse Carragner, francês, vindo de uma família pobre, e que ele, a duras penas, consegue ir trabalhando e estudando e chega a ser um magnetizador muito influente na época. Ele lança um livro em 1847, é o primeiro livro dele citado. Ele tem mais de 10, 12 livros, e esse primeiro livro dele, Arcanos da Vida Futura Revelados. São 3 livros e mais ou menos de 1000 páginas em que ele escreve e descreve as relações do mundo espiritual, os tratamentos de doenças, descrições não tão exuberantes como as de André Luiz, mas descrições da vida rotineira, diária, no mundo espiritual. Traz tratamentos espirituais, informa desses tratamentos, fala, discursa sobre a prece. Então, é interessante, um livro escrito antes dos fenômenos de Hydesville. Hydesville foi em 31 de março de 1848, e ele lança esse livro em 47. Ele tem vários outros livros, só para a gente trazer alguns nomes para vocês. Santuários do Espiritismo, 1850. 1851, Telégrafo Celestial. 1851 também, Luz dos Mortos. 52, tratamentos de enfermidades. E outros livros, vários outros, cartas ódicas magnéticas dos Cavaleiros de Reichenbach.
Revelações do Além-Túmulo, Magia Magnética, isso já em 57, ele escreve 1857. Depois ele escreve em 58, Estudos sobre o Homem, em que faz profundas considerações sobre as faculdades da alma humana. Em 61, ele escreve, 1861, Enciclopédia Magnética Espiritualista. 69, Estudos sobre o Materialismo e Espiritualismo. Em 1980, Estudos sobre a Alma e o Livre-Arbítrio. Em 83, Terapêutica do Magnetismo e do Sonambulismo. E aí, nesse livro, Arcanos da Vida Futura Revelados, ele traz o que depois, 80 anos depois, 60 anos depois, André Luiz estaria colocando nos seus livros para todos nós. Se a gente olhar lá no livro Nosso Lar, o prefácio dele foi escrito e ele foi encaminhado para a FEB, e ele leva quase 2 anos para sair, para ser editado. Tal foi a dificuldade. Quem conhece as cartas do Chico, as trocas de informação com a FEB na época, quase Nosso Lar não foi publicado. Várias modificações tiveram que ser feitas para adaptar mais ou menos ao conceito daquela época. Voltando ao Alfosse, ele traz, então, uma doutrina de ensinamentos muito parecidos com os ensinamentos espíritas, as pesquisas do Kardec, e a única diferença que acontece é que ele não dá tanto valor, ou não apresenta tanto ensinamento moral em relação às pesquisas dele. Mas é muito interessante olharmos para essas pessoas. Ele foi um grande magnetizador. Se a gente procurar na internet, a gente vai achar muito coisas vinculadas ao magnetizador, que ele foi conhecido e parece que tenha sido uma pessoa muito importante em relação ao magnetismo. Ele falece em 1885. Ele nasce em 1809 e falece em 85, contemporâneo, quase todo o tempo, 4 anos de diferença em relação a Kardec. É interessante olharmos para ele trazendo essas informações muito parecidas com André Luiz. Ele é citado nominalmente, não o nome todo, mas ele é citado no livro Nos Domínios da Mediunidade. O Aulus fala que aprendeu muito sobre o magnetismo no plano espiritual, na colônia que ele estava, com o Alphonse. E ele é citado no nome de família, Carnier, ele é citado com esse nome por Aulus, através do André Luiz, que traz as informações quando ele fez esse estudo que está registrado nos domínios da mediunidade. Em relação à introdução do Livro dos Espíritos, Kardec traz dentro dessa parte explicativa do Livro dos Espíritos algumas considerações.
E aí ele começa no item 1, o primeiro item dos conceitos da introdução, ele traz algumas coisas interessantes para a gente aprofundar dentro da história do Espiritismo, da doutrina espírita. E aí ele começa assim: para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim, exige a clareza de linguagem para se evitar confusão. E aí ele faz uma explicação sobre os termos espiritual, espiritualista, espiritualismo. Ele vai descrevendo os conceitos em relação a esses termos e fala da doutrina espírita. E aí é interessante a gente ver que espiritual, várias correntes filosóficas trazem algum entendimento sobre o sentido espiritual do ser humano. Algumas colocam até animais com esse elemento espiritual. E aí fala das doutrinas espiritualistas, fala do espiritualismo como um todo, desde que você creia em alguma coisa que sobreviva, de alguma maneira sobreviva ao corpo, essa doutrina ela é espiritualista. Alguma coisa que após o falecimento, qualquer que seja esta coisa que sobreviva ao falecimento, por ser inerente a isso, essa doutrina ela é espiritualista. E aí ele faz uma comparação com a doutrina espírita. Doutrina espírita é que os conceitos básicos da doutrina espírita, os ensinamentos básicos da doutrina espírita, inerente está à existência do espírito. São eles que trouxeram a doutrina, mas está inerente, não pode existir espírita que não acredite que o espírito exista. É o item básico da doutrina espírita. Deus é um, espírito é outro, pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das vidas aí com as reencarnações e o intercâmbio do mundo espiritual com o mundo material. Então, o espírito é um elemento importante da compreensão da doutrina espírita. Então, ele traz esses conceitos e traz essa necessidade de coisas novas, devem ser designadas por palavras novas. É interessante ele trazer isso para a gente antes de trazer a doutrina, e aí podemos olhar para esse cuidado que ele teve de tecer esses comentários iniciais da doutrina espírita para nós podemos olhar para esse cuidado o sentido do pedagogo, o professor. Hippolyte Léon Denisard Rivail, já no Livro dos Espíritos com Kardec, tem o cuidado de clarear desde o início, não tinha entrado ainda dentro da matéria do livro, ele quer clarear
o sentido daquilo que ele está trazendo. A pedagogia do Kardec é clara, límpida, cristalina, não dá volta para explicar. Ele só dá a volta para explicar se tiver necessidade de cada vez fixar mais claro para as pessoas os conceitos. Eu tenho um irmão, ele não é um estudioso, ele é espírita, mas não é estudioso da doutrina espírita, e eu falava para ele e falo que ele tinha que estudar mais o Livro dos Espíritos. E aí, numa dessa oportunidade que eu falei para ele, ele coloca para mim que o Livro dos Espíritos tem umas perguntas tão bobinhas, né? E aí eu falei para ele que a riqueza do Livro dos Espíritos era isso. Ele está, o livro falando, Kardec fala de assuntos transcendentes que ninguém tinha falado. Ele traz situações para nós que nenhum outro tinha trazido. E aí, com essa simplicidade, nas palavras do meu irmão, umas perguntas bobinhas, né? Essa simplicidade trazendo o que é essencial para todos nós. Muito simples as palavras que o Kardec trouxe. Poucas partes da obra dele têm construção de pensamento difíceis de entender. A Gênese é pelas características próprias dela, mas a grande obra do Kardec, como um todo, é de uma clareza imensa. E é isso que ele começa a obra trazendo. Olha, temos que designar coisas novas com palavras novas. Vamos descrever essas palavras. E aí ele lá no item 2, ele traz a descrição de algumas coisas interessantes para a gente. Ele vai falar de alma, ele vai falar de materialismo, ele vai falar de panteísmo, ele vai falar de espiritismo, ele vai falar de fluido vital, de princípio vital, trazendo os conceitos, enriquecendo para todos nós esses conceitos. E ele fala da alma, que é uma das palavras que mais conceitos a gente tem de entendimento de uma religião para outra, e mesmo da ciência, e mesmo das pessoas. Se você procurar qual é o significado da palavra alma, tem mais de 50 significados da palavra alma. Até o interior do cano de uma arma chama alma. Interior onde a bala sai, interior do cano, a gente chama alma da arma. E aí são vários conceitos. E aí ele traz, para uns esses conceitos de alma, que é o elemento principal da vida material. Não tem bem definido o que é esse elemento da vida material, não tem existência própria esse elemento, mas que a pessoa só apresenta isso quando está viva, e esse elemento, essa alma traduzida dentro da corrente de pensamento chamada materialismo, ela não tem sentido próprio, ela não é distinta do ser humano,
ela não sobrevive ao ser humano, ela é apenas uma força. E que alguns de que têm esse conceito acham que é o cérebro que emana. Em alguma época da história, era o coração que emanava esse sentido, e atualmente é a corrente do materialismo. Tem outra corrente, o panteísmo, que é um pouco parecido, mas eles acham, os panteístas, que essa essência do ser humano encarnado, ele sobrevive ao corpo, mas vai para um fundo comum, vai para um lugar em que reúne todos essa essência do ser humano. Ela não tem individualidade própria, ela não vai fixar sentimentos nem conhecimentos, ela vai para um reservatório no mundo espiritual que não tem identidade. Isso está dentro do panteísmo. Tem umas correntes que são derivadas do panteísmo que elas colocam que pode ir para o seio de Deus, pode ter alguma os deístas são esses que essa essência, Deus pode utilizar essa essência, mas de qualquer maneira não tem consciência e nem fixa os conhecimentos adquiridos. Tem o espiritualismo, como um todo, definido lá na introdução 1, em que sobrevive ao falecimento, essa essência sobrevive, ela é distinta do corpo material. Então, o corpo material é uma coisa e a alma é outra coisa, ela é distinta e ela sobrevive ao falecimento. Algumas correntes não conseguem entender, aprofundar o que é essa alma no plano espiritual. Isso é o espiritualismo. Somos espiritualistas, os espíritas são espiritualistas. Só que a gente aprofunda mais o que é essa alma no mundo espiritual, que é, com o falecimento, é o espírito, que Kardec fala que a alma é o espírito encarnado. Então, para o espírita, a alma é o ser imaterial, individual, distinto, que existe em nós quando estamos encarnados, mas que quando falecemos, ele sobrevive ao falecimento e é distinto no mundo espiritual e mantém todo o seu aprendizado no mundo espiritual, não se perde no mundo espiritual, ele não se perde. Então, este é o conceito de alma que Kardec traz para nós dentro da doutrina espírita. Sobrevivemos ao falecimento. É lógico que aqui nós não estamos falando de reencarnação, ele não fala de reencarnação nesse momento, mas que a gente sobrevive e não perde nada daquilo que aprendeu e que vamos progredir também no mundo espiritual. Fala também um pouco do que dá essa vitalidade ao ser humano. E aí ele vai falar do princípio vital e que os órgãos humanos dotados desse princípio vital transformam a energia para o fluido vital e que dá essa vitalidade
ao ser humano, também aos animais e também às plantas. Todos esses apresentam o fluido vital. Então, anima a força que existe para animar a matéria é o fluido vital. E ele traz esse conceito do fluido vital. Diz também que nascemos com a quantidade de energia do fluido vital para uma encarnação prevista. Uma criança que vai falecer aos 5 anos, ela nasce com fluido vital previsto, um quantum de fluido vital previsto para 5 anos. E uma que vai viver 110 anos, 105, 100 anos, nasce com fluido vital previsto para essa idade que estava programada a reencarnação dele. É uma coisa interessante esse fluido vital. A gente pode doar esse fluido vital, o passista doa parte desse fluido vital, que é reposto, ele aprende a repor através da prece, o mundo espiritual ajuda a reposição desse fluido vital. Então, aquilo que ele nasceu para viver, ele tem. Se ele doar, isso é reposto para ele nesse sentido, né? Então, a gente nascemos com essa quantificação do fluido vital para a nossa encarnação. Na introdução 3, ele vai trazer para a gente, alguns conceitos em relação aos adeptos e aos contraditores do mundo material, de pessoas encarnadas que vão lutar contra as ideias novas que aparecem. E aí ele fala desses contraditores. Alguns por obtusidade mesmo, não tem maldade dentro deles para eles contradizerem, para serem opositores, mas alguns outros, e que são os piores, os contraditores que fazem a contradição por interesse próprio. Então, esses interesseiros seriam os piores. Em relação a uma corrente religiosa, em relação a uma corrente filosófica, esses interesseiros que seriam os piores. E fala do que foi o caminho do Espiritismo, que começou lá com as mesas girantes, através até dele mesmo, um amigo dele propôs a ele que as mesas girantes eram um acontecimento muito grande lá em Paris, na época, que ele deveria procurar ver. Ele falou que ele não teria nada a acrescentar para ele, as mesas girantes, porque ele poderia explicar todos os fenômenos através do magnetismo, através do fluido elétrico. Kardec tinha estudado magnetismo. Ele poderia explicar todos os fenômenos que estavam acontecendo naquela época em Paris, com as mesas girantes. E aí, um ano depois, esse mesmo amigo aparece para ele e diz que as mesas girantes estavam respondendo a perguntas. E aí ele diz, é a história do Espiritismo isso, ele diz que isso não é possível, a não ser que explicassem para ele a inteligência, que mesa, que cadeira tinha inteligência. E aí ele vai buscar o que estava por trás de tudo isso. Isso é maio de 1853. Como já vimos, já tinha grupos estudando sobre os fenômenos
eu falei do magnetizador, do Alphonse, e já tinha grupos estudando e profundamente. E aí um grupo que estudava e já tinha várias coisas escritas, Kardec adere a esse grupo e essas informações escritas foram repassadas a ele e dali ele começa toda a sustentação, toda a busca, toda a procura para descrever, para codificar para todos nós, em vários lugares do mundo. Zeus Van Tuyl cita que ele pegou a informação de mais de 1.000 centros, até da América, até do Brasil, recebia perguntas para serem enviadas para ele. Então, Kardec, lógico que no Brasil não tinha centro ainda fundado, mas eram pessoas que vinham da França e continuavam os estudos aqui no Brasil. Então, é interessante ele falar desses contraditores e argumentar as experiências dele. E para aqueles que queiram se inteirar mais, eu sugiro que possam ler essa introdução Kardec, trazendo as lutas iniciais do movimento espírita e clareando os pensamentos daqueles que, por acaso, poderiam se aproximar da doutrina espírita. Muita paz a vocês, muita luz, muito amor. É a primeira reunião da quarta-feira de 2022 e que a gente ia fazer a nível de presencial, mas as condições sanitárias não permitiram. Muita paz a todos. Devolvo você, Eduardo. Bueno.